Fala meu amigo, minha amiga advogada. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que está relacionado. A gente recebe muito essa pergunta aqui. Guilherme, como é que eu diferencio o meu conteúdo? O que faz de fato uma pessoa olhar um conteúdo, por exemplo, numa primeira página do Google, olhar um segundo, olhar um terceiro? Qual deles leva efetivamente, o cliente a clicar no botão do contato, no WhatsApp para falar com o seu escritório? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu separei alguns pontos aqui para a gente debater, que são alguns insights, algumas estratégias que eu quero compartilhar com você, mas é importante lembrar, a OAB ela não permite que você faça, por exemplo, a citação de um cliente. Ela não permite que você conte um caso de sucesso. Seria muito legal, se a gente pudesse fazer isso, mas infelizmente não pode. Então, de lá para cá, a gente vem testando algumas formas, e existe uma forma que eu gosto bastante, que eu chamo de storytelling inventado. Então, o que eu faço? Eu pego uma causa do escritório. Puxa, tem uma causa super legal do escritório que eu gostaria muito de compartilhar, mas não posso. Ok, o que a gente faz? Substitui o nome, certo? Cria personagens fictícios, substitui também os valores, não coloca o nome da empresa em si, mas revela algumas informações que sejam suficientes. Pega lá uns 2 parágrafos. Então, por exemplo, assim, olha, acolhemos aqui no nosso escritório recentemente o caso de uma empresa, aí coloca entre parênteses nome fictício, XYZ, em que tinha o valor de XYZ em processos trabalhistas, ou contencioso X. A estratégia que nós utilizamos, baseado na jurisprudência, e aí você constrói aquilo de maneira bem simples e curta, tentando fazer assim, entregando informação, mas fazendo com que a pessoa que está lendo se identifique. É melhor que você tenha 2, 3 pessoas que olhem exatamente para aquela causa e digam assim, nossa, muito parecido, muito igual ao momento em que eu estou passando, ao problema que eu preciso resolver, do que ter 1000 pessoas e fazer algo genérico. Sabe? Quando você faz muito genérico, você fica assim, causa de uma empresa XYZ que a gente conseguiu X de resultado. Não falou nada, não conseguiu se conectar. A pessoa precisa ver esta relação de proximidade. O conteúdo, quanto mais você consegue falar para uma pessoa, para alguém específico, melhor será. Então tem que focar no resultado. É melhor você ter poucos com mais qualidade, com mais resultado, do que ter muitos e às vezes não ter resultado nenhum. Concorda? O segundo ponto é uma jurisprudência. Puxa, Guilherme, estou começando agora ou não tenho causas relacionadas àquilo que eu estou focando agora. Exemplo, lá no tributário. Pegue jurisprudências. O que está sendo falado por aí? O que está sendo repercutido? Tem alguma novidade? Tem alguma informação nova que você pode compartilhar? Advogado sabe como ninguém pesquisar boas jurisprudências sobre aquele assunto. E aí você pode pegar uma bem legal e fazer isso que eu falei agora há pouco do storytelling. Fala, puxa, eu vou colocar isso em uns 2 parágrafos e vou comentar isso. Houve uma mudança recente, houve uma decisão assim assado recentemente no STJ, parari, parará. E aí você constrói aquilo sem infringir o código de ética, porque você está apenas dando um exemplo. É como se você estivesse colocando, facilitando a vida do usuário, para ele se identificar. A gente faz também essa troca, a gente faz assim, puxa, exemplo, por exemplo, uma questão previdenciária. Supondo que o João trabalhou 20 anos na roça e depois disso ele foi para a cidade e trabalhou mais 10 anos. João acumulou, sabe? Então a gente cria esses exemplos, isso ajuda demais, porque faz com que as pessoas se conectem. O conteúdo fica muito mais acessível. Legal? Terceiro ponto aqui, a experiência, Advogado consultivo. Eu adoro falar sobre isso porque geralmente o advogado consultivo ele fala assim, puxa, eu vou terceirizar o meu conteúdo, eu queria que vocês fizessem um conteúdo falando sobre isso. Aí quando ele recebe o conteúdo, ele fala assim, poxa, não é exatamente o que eu falo para os meus clientes. O advogado consultivo, ele tem na bagagem dele a experiência. Então essa experiência é muito pessoal. Aquilo que ele recomenda às vezes para uma empresa é bem diferente daquilo que um outro advogado recomenda. Então isso está na tua cabeça. Você não consegue terceirizar, infelizmente ainda, aquilo que está aqui dentro. Então o que a gente faz aqui como exemplo? A gente capta um áudio desse advogado, faz uma entrevista para entender como é que ele geralmente resolve aquele problema dentro de um consultivo, como é que ele aborda o cliente, qual é o passo a passo que ele faz dentro de uma empresa, porque está relacionado à sua experiência. Isso faz a diferença no conteúdo. Por quê? Porque é o seu diferencial. Eu costumo fazer aqui nos treinamentos uma pergunta assim, para os advogados, que é assim, qual é o diferencial frente a outros que vale 1 milhão, que você vai se destacar? É isso que você deve bater. Agora, se você segue a linha e fala igual a todos, aí certamente o seu conteúdo não vai chamar tanta atenção. E por fim, eu adoro a parte de pesquisa do Google, sem utilizar outras ferramentas, tem uma parte ali chamada Google Feedback. A gente explica isso no curso, que você coloca uma determinada palavra-chave e ele responde para você assim, nas próprias respostas ali, do Google, nas informações, ele diz assim, olha, as pessoas também
estão pesquisando e aí ele entrega para você exatamente, sabe, as frases ali da forma como as pessoas estão procurando. Ele também mostra lá na parte de pesquisa em cima, quando você coloca as palavras e dá um espaço, ele já mostra, olha, será que você não quer saber sobre isso? Então ele dá vários indícios o tempo todo, o algoritmo ajuda demais. Só é preciso interpretar e saber entender, né? Como é que ele chega até essas conclusões e entrega para que você utilize no seu planejamento. Bacana? A gente gravou alguns cursos recentes aí, eu tenho convidado muitos advogados, está muito bacana, são cursos gratuitos dentro da nossa ferramenta. E esses cursos, principalmente o curso voltado para a primeira página do Google, né? O curso Rumo ao Topo do Google na Advocacia, a gente está disponibilizando para todos os advogados que nos acompanham, é muito legal, convido você para acessar, depois você vem aqui, me dá o seu feedback para ver se você conseguiu aprender. São várias aulas, mas aulas curtas em que você pode colocar na prática e aí brigar por uma primeira posição do Google, brigar por ter conteúdos realmente relevantes, como eu mostrei aqui com algumas sugestões. Bacana? Espero que tenha feito sentido. Não esquece, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua crítica. É sempre bom saber se os conteúdos estão sendo úteis para você. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!